Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Voar. O podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, segue a gente aí, já ativa o sininho, deixe seu like para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas incríveis para inspirar você na sua jornada. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. E hoje, sondem os tambores aí, vou receber uma pessoa muitíssimo especial. Ela, que é coach vocal, professora de canto, formada em canto com licenciatura, música pela CEUNSP e Cruzeiro do Sul. Além disso, tem pós-graduação e especialização em voz e canto e fala. E ênfase, é muita coisa, hein, gente? Em backing vocal pela Unasp Polo. Escritora de livros, Aprendendo a Musicalizar e Música Duelo, ela é conhecida por sua paixão em ajudar artistas a descobrirem sua autêntica expressão musical. Dentre inúmeros atendimentos de voz falada e cantada, devolver a voz a cada pessoa é como lhe dar vida novamente. Olha que lindo, gente. Estamos falando dela, da maravilhosa Leili Camargo. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tá. Que honra, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Mais uma delícia, porque você gravou lá, agora eu venho gravar aqui. É verdade, gente. Fui gravar no Pod Voz há dias atrás. Foi incrível. Na Bate-Caverna da Leili. Chiquíssima, aliás, entendeu? E hoje eu, claro, estendi o convite a ela porque vocês têm que ouvir a história dessa mulher maravilhosa. Coach vocal, amiga. Coach vocal. E, aliás, Pode Voar tem tudo a ver com o meu símbolo, né? É verdade. Então, Olha só, gente. Foi uma sinergia, assim, à primeira vista. Eu falei, amiga, vamos ser melhores amigas de infância? É verdade. Leili, conta pra gente. Quem é Leili Camargo? Fala um pouquinho mais de você, como que você começou e tudo mais. Claro, eu sou Leili Camargo, sou casada com Gerson Camargo. Eu sou parente da Hebe Camargo em algum local. Tá bom? De Zezé também, pra vocês não ficarem aí na dúvida. Em algum parentesco, naquela árvore que existe, em algum local existe ali um parentesco. Com certeza. E não tenho bebês ainda, né? Porque eu sou muito jovem, tá bom, gente? Com certeza. Mas não é, gente. Mas não tenho bebê ainda, porque Deus ainda não mandou. E na minha trajetória, eu sempre estudei música. Uhum. Eu não vejo a minha vida sem música, sem a arte. Eu sou a segunda irmã, somos em cinco, né? 3 meninas e 2 meninos. E só eu, dos 5 irmãos, fui para a área da música e permaneci lá. Tive outras funções, eu gosto de chamar assim, né? Estive no cargo de algumas coisas, mas o viés, o meu fio condutor foi sempre a música. Também percebo que quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, porque viver de música, hoje em dia, é como as pessoas hoje, algumas mudaram e são mentoras. Mas como assim você é mentor? O que você faz, mentor? As pessoas não conectam muito, né? Porque ainda acham que a gente tem que ter um título, um nome, um cargo, nada contra. Porque não é bem visto, né? A música em si, ainda mais a área com a qual eu trabalho, muita gente desconhece. É mesmo. Muita gente desconhece. Mas eu vejo isso com bons olhos, assim. Eu gosto quando as pessoas não conhecem muito, porque eu vejo um mar azul pra navegar, entendeu? Quando tem muita gente fazendo aquilo, aí você fica assim, eu sou mais uma nesse mar, né? E nesse lance eu vejo você, cara, nadando de braçada. Porque me chamou muita atenção o que você faz, assim, achei incrível. E quando a gente fala coach vocal no Brasil, isso tem se tornado uma coisa até que balela, porque as pessoas não acreditam muito, até porque quando fala coach, as pessoas já se assustam, né? Por conta da pandemia pra cá, a maioria das pessoas, como eles dizem, viraram. Eu não acredito que ninguém vira nada, a gente é o que é. E coach é só uma função de, e a palavra em si é treinador. Então, eu poderia tirar esse nome e colocar treinadora de voz, que é o que eu sou. E que pra essa trajetória, eu vou voltar um pocão, que pra eu chegar até isso, tem toda
uma história por trás, né? Sim. Eu era considerada no local onde nós morávamos aqui não vai dar nada, daí você não vai sair, a pobre metida rica, porque eu vim da maior favela da cidade de Salto, que é interior de São Paulo. E tanto é que as pessoas desciam na rodoviária, o cartão postal de Salto era a favela de frente para a rodoviária. Caramba! E ali tinha muita gente, as pessoas já chegavam da Bahia, Pernambuco, Ceará, e já se alojava ali naquela favela. E 5 pessoas, meu pai pintor, meu pai era pintor e minha mãe não trabalhava. Minha mãe, ela ficava em casa cuidando dos filhos e tinha uma coisa muito, muito legal já na minha mãe, desde que eu me conheço, assim, eu não lembro a minha mãe sem fazer nada, entre aspas. Então, ali mesmo na favela, ela vendia aquele juju, chamado chup-chup, geladinho. Ela fazia pão para vender, vendia Yakult. Nossa, que legal. Então, todo mundo ia lá no nosso barraco comprar. Então, esse meu lado também empreendedora, business, eu acho que vem daí desse olhar. Sim. Eu lembro da gente levar pão para a escola para vender para o professor. Então, minha mãe era uma cuidava dos filhos, mas era uma ajudadora em casa. E a gente foi criado assim, muito independente, tipo, te vira. Então, eu tinha as minhas funções, lavar louça e guardar louça, essas coisas todas, mas eu tinha o meu momento de brincar, porque a minha vida era essa. E brincar pra mim era com instrumento, brincar pra mim era deixar as bonecas todas sentadinhas e fazer delas um coral. Muito bom isso, né, cara? Entendeu? A gente tinha aquele toca-disco, aquelas caixas grandes, porque lá onde eu morava, gente, era um local assim, um ligava o som, o outro ligava e tinha que ter o som mais alto. Nossa, competição de sons. Então era gospel de um lado, sertanejo do outro. Pagode, vamos pra cima. Isso. Amado Batista, que na época assim era muito. Roberto Carlos, olha, gente, era uma verdadeira discoteca ao ar livre. E, amiga, quais são tuas referências, assim, vocais de infância? Eu tava lendo algumas coisas de você. A gente tem um monte de coisa em comum, né? Eu acho isso, cara, universo não, gente. As jesuicidências da vida, né? São incríveis, né, cara? Então, a minha criação, por ser uma evangélica muito... A gente tá falando aí de 30 anos atrás, de muito rígido, né? Assembleia de Deus. Então, ali você não podia ouvir nada. Eu lembro que a gente ouvia coisas, por exemplo, a Lauriette, não sei se você conhece, Cassiane. E aí eu gostava de um negócio meio estranho. Eu gostava de Pregador Lu, que cantava hoje como Tom Carf. Eu gostava de umas referências diferentes. Ronquinol, eu ouvi muito. E aí, assim, quando você ouvia um som que não era acostumado daquele jeito, porque isso é pecado, é heresia. É muito louco. Eu sou da época... É a coisa da religiosidade religiosidade, total, né? E a crença, né? Sim. Eu sou da época onde as pessoas falavam assim, se você colocar o disco pra tocar ao contrário, você vai ouvir a palavra diabo. Vai, se for da Xuxa, então aí lascou. Não, menina, não. A gente não tinha TV. A gente não tinha TV. É mesmo. Mas eu lembro de coisas assim muito boas que a igreja como comunidade me trouxe. Por exemplo, peças de teatro. Sim. Então, eu sempre estava envolvida. Eu tenho fotos de 7 anos em cima da cadeira já declamando, já cantando. E vidrada na música 24 horas. Então, toda essa área minha de comunicação que hoje veio a ganhar aí um grande espaço, vem desse berço. Entendi. Porque o tempo inteiro na igreja a gente estava em atividade. Sim. Então, de manhã, as escolas bíblicas dominical, você tinha que ler, estudar antes. Aí você tinha que ir lá na frente falar. Mas, minha filha, se deixasse eu falava as lições dos 5, irmãos. Quase uma faculdade, né, amiga? Porque... muito tempo fazendo isso, né? Exatamente. O repertório, ele aumenta muito, assim. Isso é uma coisa muito legal das igrejas, né? Tipo, traz desde pequeno essa
essa sinergia com os livros, né? E a Bíblia é um livro difícil de ser lido, então traz essa sinergia, eu acho que aproxima, né, de alguma forma. Você sabe que meu pai falava assim, a gente adorava gibi, sabe? Turma da Mônica, e era um pecado mortal. E aí meu pai falava assim, vai ler a Bíblia. E aí eu falava, meu Deus, tô cansada de ler essa Bíblia. Tô doida pra ver uma Mônica, gente. E hoje, a verdade é que eu colho resultados disso, sim, né? sem Então, dúvida. Quando eu navego muito bem, porque é uma coisa que eu gosto, de leituras, de histórias. Então, é porque meu pai pedia pra gente ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, não tem o que fazer, vai orar. Tudo a gente tem um lado positivo, né? Tudo, assim, na hora a gente às vezes não entende, às vezes a gente fica chateado e tudo mais, mas lá na frente a gente colhe, né? Imagine, eu não tinha como eu entender, eu sofria muito, por quê? Porque meu pai queria que eu fosse a cópia da minha irmã mais velha. Olha coitada, só. Ela carregou esse título assim, foi muito legal, até um dia a gente conversando, eu fiz um podcast com ela falando sobre essa carga que ela sentia, porque ela não via dessa maneira. Sim. E meu pai queria que eu fosse igual a minha irmã mais velha. Eu tava muito pra ser, muito mais que o meu irmão, o Jonas, que fazia coisas diferentes, do que pras meninas. Então, eu não tive aquela companhia de grandes amigos, sabe? Coisa assim, porque aquela rodinha de mulheres, de amigas. Eu não tive, porque eu sempre fui da pá virada. Então, Então, assim, eu tocava numa orquestra onde só tinha homens. É mesmo? Quantos instrumentos você toca? Eu toco... Assim, que eu sou instrumentista mesmo, é a flauta e a voz. Agora, tem uns outros paralelos que a gente acaba aprendendo, que é piano, ukulele, violão, pandeiro, percussão, essas coisas, porque de tanto que eu sou envolvida na música, você acaba estudando mais, assim, que eu sou formada em flauta transversal e canto mesmo. Caramba, e é muito interessante isso, né? O que você pode destacar, trazendo assim da toda jornada, né? Que desafios que você, cara, transpôs para chegar onde você chegou hoje, assim? Muitos, mas dentre eles, o que, na verdade, nos pegou foi a morte do meu pai. Porque eu tinha 13 anos. Nossa. Até então, eu achava que eu ia ter uma família margarina. Então, papai dava tudo e a gente ia com o instrumento pro conservatório e vamos nessa, ai que delícia, vou viver meu sonho, só que não. E aí ele veio a sofrer um acidente e veio a falecer. Quando ele veio a falecer, aí nós começamos a passar pelo vale, porque minha mãe não trabalhava, 5 crianças pequenas, minha mãe tinha 34 anos. Nossa, Lili, caramba. Então o mais novo tinha 7. E aí eu me vi numa situação de que eu falei, cara, e agora? Nossa, que barra. Então eu falei, agora eu vou ter que me virar. Sim. Então eu já fui, né, pra gente começar a se estabilizar na casa novamente, foi em torno de 8 meses, mas antes desses 8 meses até eu consegui emprego, e a minha irmã mais velha, a gente teve luz, água cortada, às vezes só tinha arroz para comer na minha casa, porque meu pai colocou a gente dentro dessa casa, e faleceu, ele morou 3 meses na casa e veio a falecer. Nossa! Então, a casa ainda não estava acabada, e aí a hora que eu olhei aquilo, eu falei, agora vou ter que mudar. E você tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos. E aí eu comecei a procurar serviço e comecei a ajudar minha mãe, trabalhava no mercado, pesando fruta. Comecei a trabalhar numa empresa de corte de costura, limpando as peças. E eu fazia sempre de uma maneira que dava para eu conciliar a música. Eu acho que aí foi o meu grande choque, assim, tipo, e agora? Para onde é que eu vou? Nossa, de cara com o mundo real ali, de cara com 13 anos real. de idade, quer dizer, uma criança praticamente. Nossa, que loucura, hein? Eu falo que aí foi o meu divisor, assim, de água, porque o Jonas, ele tinha 11 anos. E os outros menores, 10 e 7. Então, eles não podiam trabalhar. Sim. E minha mãe ficava tudo
por conta dela. Sim, ela não imagina dava cuidar conta. das crianças e tudo mais. Era Não você e dava sua irmã? conta, era eu e minha irmã. Nossa. Era eu e minha irmã. Então, quando a minha irmã estava trabalhando, eu estava cuidando, eu estava levando, eu estava buscando. Sim. E minha mãe conseguiu um trabalho numa lavanderia. Uhum. Depois eu fui trabalhar com a minha mãe na lavanderia, porque eu queria comprar minha flauta transversal. Naquela época, a minha flauta transversal custava 1.200. Era muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. E aí eu fui pagando, mas foi o meu primeiro instrumento. E aí as coisas começaram a dar certo. Aí as coisas começaram a tomar uma direção. Uhum. A tomar uma direção. E eu sempre pensei assim, tá, eu quero a música. Mas para eu viver da música, o que eu preciso fazer? Boa. Porque se naquela época a gente já ouvia de que isso não era futuro, Sim. né? Então eu falava, e agora? Uhum. Minha mãe sempre pegando no meu pé. Uhum. Você precisa ser alguém na vida. Isso não dá dinheiro. Isso não é dinheiro. Olha, sua irmã tá registrada e você não tá. Uhum. Porque eu não parava em serviço. Eu não deixava registrar minha carteira. Sim. Sim. Porque eu queria colocar o horário para as pessoas com as quais me contratavam. O espírito empreendedor, não é mesmo? Então, aí você olha, você fala assim, meu Deus, né? Onde vai essa louca pensando que tá na Disney? E realmente eu fiz a minha Disney. Entendi. E tudo que as pessoas falavam assim, isso não dá certo, eu falei, não, isso vai dar certo. Era lá que a gente tem que ir. Lá. Isso vai dar certo. Caramba. Então, eu nunca tive, assim, sentar e chorar. Uhum. Já sentei, já chorei muitas vezes, mas assim, chorou? Então tá bom. Seca as lágrimas, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso aí. Não é? E de tudo, assim, não foi nada fácil, assim Sim. como não é nos dias de hoje. Sim. Eu gosto de trazer isso, porque às vezes a galera olha e hoje, né, o palco, e acha que tudo sempre foi assim, e que nada, a gente não passou por nenhuma dificuldade. E, cara, só a gente sabe a jornada para chegar até aqui, o quanto que a gente dá valor ao que tem hoje por conta de tudo isso, né? Exatamente. E eu acho que a resiliência é um nome. Sim. Porque eu não tô falando de uma faculdade que termina em 4 anos. Uhum. Você pode buscar especialização, mas não é. Música é pro resto da vida. Entendi. É pro resto da vida. Todo tempo a gente tá em troca de ritmo, tem coisa chegando nova na voz, é uma nova descoberta científica, todo tempo. Assim, claro, como em qualquer profissão, mas eu falo que a música ela é muito rápida, igual o sistema digital. Sim. Eu acho muito rápido, daqui a pouco já não serve mais. Antigamente a gente sentava para ver televisão quando dava. Tinha aí um comercial de quase 1 minuto, Sim. 1 minuto e pouco. Hoje não. Segundos, né? Segundos. Então, cara, é e o você tempo tem inteiro. que pegar ali a atenção das pessoas em alguns microsegundos, porque senão já sobe o dedinho e passa e vamos pra cima. É o tempo inteiro. Então existe tudo. Então eu tive o meu tempo, esse tempo meu de, por exemplo, quando eu tocava flauta, eu arrumei coisas pra fazer, pra eu tocar, pra eu ganhar um dinheiro, mesmo em outro trabalho. Então tudo eu dava um jeito. Na época, eu também, sabe aqueles catálogos de Avon? Sim. Eu levava na bolsa pros ensaios. A gente canta, a gente toca e a gente vende. E a gente vende. Então, eu arrumava caminhos, assim, caminhos. Sim. E, por exemplo, Tatuí. Tatuí é dificílimo passar, vem gente do Brasil todo e fora do Brasil. Assim, é empesteado Tatuí, porque é o maior conservatório da América Latina. Então, então todo mundo sonha em estudar lá. Tá. E aí, cara, vou estudar em Tatuí. Existe uma despesa terrível para estudar lá. Sim. Não tinha ônibus, assim. Tinha um ônibus de manhã e um ônibus à tarde. Caramba. Então, na minha época, não tinha esse ônibus intermediário. Ou você ia de manhã ou você não estudava. E você tinha que ficar esperando lá. E aí, eu estudei 3 anos para passar lá. Jura? 3 Não, Enem, anos. né? Estudar pra faculdade mesmo. 3 anos para passar em Tatuí. E aí, era 11 vagas para 428, 26, não me lembro agora, inscritos. Caramba! E eu falava, vou estudar lá. E um dia, não é que eu... E aí, passei. Maravilhosa. Passei e olhei para tudo aquilo, eu falei, muito bem, e agora, né? Vou trabalhar de quê?
Era o dia todo? Era 2 vezes por semana que eu ia, e depois aham. eu consegui colocar tudo na sexta-feira, as minhas matérias. Entendi. Mas pra eu colocar tudo na sexta-feira demorou 2 anos. Aham. Eu viajei 2 anos pra lá. Quanto tempo dava pra Sul? 3 horas de viagem. Uau! É longe. Nossa. 3 horas de viagem. De carro, em torno de 1h30, se você puxar bem. Sim, entendi. É longe. E aí eu olhei pra tudo aquilo, eu falei, eu já sei o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar de enfermagem. Tudo a ver, né? Enfermagem. Eu achei que tem tudo a ver. Vou trabalhar de enfermagem. E aí eu fiz auxiliar e técnico de enfermagem. Aham. Eu trabalhava à noite e aí viajei 6 anos pra Tatuí, feliz e contente. Legal. Porque daí eu tinha dinheiro. Sim. 1 ano de formação auxiliar. Eu terminei, já consegui um trabalho. Uhum. E ganhava-se legalzinho, ainda mais à noite. Sim. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu virava 24 horas, tipo... Santa juventude, né, Santa amiga? juventude. Juventude é beleza. Mas você sabe que às vezes eu olho assim, eu falo, cara, o que eu fiz? Eu acho que eu não fiz nada nessa vida. Então, às vezes, quando eu também voava antigamente no internacional, eu voava sempre à madrugada, né? E eu chegava, ia sair, ia conhecer o mundo, ia lá. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, como é que eu conseguia? Porque hoje, 10 horas, eu já tô querendo cama, no caso. A gente quer a casa da gente, amiga, né? É a juventude. É a juventude. Eu virava, assim... 24, eu falava assim, não, o que eu quero, né? Onde que eu quero chegar? Aham. Então, sempre isso, assim, pulsava o meu coração. Sim. E a linha de voz específica hoje, né? É uma coisa, assim, que muitas áreas fazem. Uhum. E quando eu comecei a tomar ciência disso, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ou vou tocar para ser erudito, flauta, ou eu vou cantar música erudita e prestar aí uma prova, porque é super difícil passar numa orquestra para a área de ópera, primeira coralista, ou tentar uma bolsa e o negócio tem que fluir. É um campo bem restrito, né? E bem concorrido. É muito concorrido. E assim, geralmente as pessoas que estão nesses locais têm um suporte muito bom. Porque não é na minha cidade, é em grandes capitais. Sim. E aí eu falei, mais um desafio. Caramba! E como é que veio esse estalo de que, beleza, com isso tudo que eu sei, eu consigo ajudar cantores e, sei lá, e essa galera toda com a voz, igual você fala, a voz falada, cantada, que eu acho incrível. Como é que veio esse... Não veio. Eu não queria. Eu não queria. O que eu fiz licenciatura em música porque eu só ia dar aula. Tá. Eu ia dar aula em escolas, terminava, eu queria estar na minha casa. Eu não queria mexer com esse trem mais. Entendi. Não queria. E aí eu percebi... Há 5 anos atrás, na verdade 5 não mais, 2015, quando eu terminei a minha faculdade, eu vi que eu queria me esconder de novo. Porque até então eu fazia tudo isso, mas eu tinha o que as pessoas colocavam às vezes, por exemplo, que era mais visível o canal do YouTube. Tá. Eu tinha algumas coisas no LinkedIn, porque meu livro foi um TCC da faculdade, então tá até hoje na Cruzeiro do Sul, então foi uma coisa assim esplendorosa dentro da faculdade e tudo, e aí eu queria me esconder de novo. E eu olhei e falei, legal, começo a estudar feito uma doida, e por quê? Aí eu comecei a me questionar. Legal. A minha primeira crise sobre isso de olhar pra gente, de prestar atenção, o que é que você quer, é porque está começando a nascer. Por que a gente veio? E o que a gente veio fazer aqui? Os questionamentos internos, né, que não tem como a gente deixar pra lá. E a maioria foge disso, né? Sim. Porque dói, né? Dói, dá trabalho. Quando a gente começa com esse negócio assim, o que você faz? Qual é o seu diferencial? Por que você quer fazer isso? E uma vez me perguntaram, por que você quer dar aula de música? Eu não sabia responder. O que a Leile gosta? Eu não sabia responder.
Caramba. E aí a vida vai ficando tão sem sentido, né? Parece que a gente vai ficando sem chão, sem alicerce. Porque daí nada mais você tá satisfeita. Sim. Então, eu ia dar aula, não via a hora de chegar em casa. Eu deixo a vida me levar, né? Eu pegava 5, 4, 3 escolas e eu cumpria um papel. Sim. E o que é mais... O que me fez pensar foi quando eu comecei, na verdade, repetir coisas com a qual fizeram para mim. Olha. Então, eu lembro de um gatilho de uma professora, ela pegando no meu braço, me colocando para sentar no final da sala, porque a gente era favelado. Uhum. E eu me vi gritando com o aluno. Olha só. Reproduzindo. Como a gente reproduz padrões inconscientemente. E, cara, muitas das vezes a gente não se questiona, não tem esse momento que você teve, né? Essa virada de chave. E trabalhar com arte é o tempo inteiro você... Opa, por que eu tô fazendo isso? Sim. E principalmente nos dias de hoje. Então, a gente quer muito estar em locais de destaque, estar em locais de glamour, mas a gente não para se olhar. Sim. Hoje isso que eu construí? Quem sou eu? Sim. Então, eu não queria mexer com esse trem de voz. Uhum. Não queria. Eu já tinha saído de Tatuí, já tinha terminado licenciatura e uma menina me procurou, chamada Luana. E aí ela veio indicada por uma pessoa e falou assim, só dá aula pra mim, eu não vou falar pra ninguém. Olha só aí, Santa Luana, hein? Não, é porque eu ganhei um clipe, então eu vou gravar essa música no gospel, e daí você me ajuda, tal, eu vou vir umas 5 vezes e só. Eu falei, tá bom, daí eu comecei a dar aula em casa. Quando eu me dei conta, já tinha 10 pessoas na minha casa. Caramba, Lê. Eu dava aula sábado inteiro. Uau! E aí eu falei... Quer dizer, então não foi você que foi atrás da profissão, foi a profissão que foi atrás de você. Não, eu terminei Tatuí, e aí Tatuí eu não fiz uma área que foi a operística. Porque eu não queria cantar, eu não queria me expor, eu não queria... Quando tinha uma apresentação, assim, eu não queria resolver minhas tretas. Você queria backstage mesmo. Backstage, eu não queria esse negócio. Por mais que as pessoas olhem hoje e falem assim, não, mas a Leila é Aparecida. Eu tinha um problema com esse nome. Você quer se aparecer, você é metida, rica, favelada. E aí eu tive que sentar e ressignificar tudo isso. Perfeito. E realmente as pessoas já estavam profetizando a minha vida. Rica, favelada, Obrigada, Aparecida. Isso mesmo. Sim. Você quer ser diferente. Sim, exatamente. Por que você não é igual a todo mundo? Não sou! Assim como você, nem ele, né? Gente, e aí incrível. Eu fui atrás de verdade, assim, de tratamento. E Deus é tão perfeito que as minhas primeiras áreas na música, eu fui trabalhar... Eu com essa minha boca grande... Eu fui um dia levar minha mãe no médico e vi um monte de idoso sentado. E aí eu falei, cara, o que eles estão fazendo aqui? Não, eles ficam esperando o médico, mas o médico, eles estão... Mas é 1 hora, não, o médico só vem às 4. Mas por que eles ficam aí sentados sem fazer nada até 4 horas? Porque eles chegam cedo, porque é por ordem de chegada. Eu falei, mas não tem sentido um negócio desse. E aí eu conhecia a secretária de cultura. Sim. Eu falei, Aí eu escrevi um projeto e levei pra secretária de cultura. Eu falei, viu, mas na hora que eles estão lá, por que eu não faço um coral numa sala? Não faz barulho. Eu convenci ela. Caramba! E eu ganhava R$15 para eu fazia o ensaio, R$15 e 25 a apresentação. Então eu fazia ensaio 1 hora toda semana. Nossa, que fantástico. E fiquei nesse local por 9 anos. Imagino quanto você não mudou a vida dos idosos e tudo mais. E eu trabalhava com aqueles pacientes que tinham risco de suicídio. Ou sofreram ou estavam em risco. Sim. Que são os idosos que tentam suicídio. Não, e é incrível porque é o poder da música, né? O quanto que... Aí tem tudo a ver com propósito, legado, missão e tudo mais. Eu me lembro, eu te falei, né, quando eu fui no Pod Voz, que eu fiz também um trabalho dentro do hospital, que foi o hospital que meu pai faleceu, né? Então, com pacientes em estado terminal de câncer,
com musicoterapia. E é muito incrível, assim, como que a música, ela atinge alguns lugares que só você falando não vai atingir. Mas até então, eu não imagino que eu pensava que eu ia fazer o que eu tô fazendo hoje, nunca. E era uma preparação. Sim. Porque dali, uma equipe que é do CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, que lá é o 2, CAPS 2 é esquizofrenia e bipolar. Me viu e falou assim, por que você não vem fazer oficina no CAPS? Eu tinha... O meu estágio em psiquiatria foi terrível. Eu tinha medo de todo mundo. Caramba. E eu fui trabalhar com paciente psiquiátrico. Olha só. Junto. Então, no lugar de dar 1 hora de aula, eu dava quase que 3, 4 horas eu ficava lá. Porque daí eu ficava no SECOI e depois eu ia pro CAPS. Caramba. E aí, olha só, né? O ciclo todo se fechando, né? E eu jamais imaginava. Jamais. Coisa. Trabalhei. E foi lá dentro que eu comecei a olhar para mim. Porque eu trabalhava com psicólogos, terapeutas ocupacionais. Ah, entendi. E aí tinha algumas coisas que pegavam, você tinha que passar em terapia. Sim. E aí eu comecei, Leili, não, assim não dá. Leili, pra que essa bravura toda? O paciente não faz isso porque quer, né? Entendi. Então vamos entender a mente? Aí, e a hora que desenhava pra mim... Sim, eu fazia falava, total sentido. Nossa, então minha reação é daquilo com a qual eu passei. Exato, tudo, né, gente? Tudo tem a ver com a bendita da infância, E cara. foi aí que porque até então eu não tinha conectado porque que eu tinha feito enfermagem, auxiliar e técnico. E, na verdade, esses locais só me pegaram porque eu sou da área da saúde. Porque se você não é da área da saúde, por mais que você não vá exercer a saúde, você não pode. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu falei... Olha o propósito de Deus na sua vida. E fiquei 9 anos. Que loucura. Aí, como sempre... eu tive uma médica chamada, psiquiatra chamada doutora Malu. Ela falava assim pra mim, Leili, mesmo sabendo que era impossível, você foi lá e fez. Perfeito. Porque eu não via cor, raça, credo, o que era, se tava em surto, se não tava. Eu tratava... Pra mim, era pessoas normais. Sim, E ali, assim, levei o coral pra cantar em grandes locais. Que bacana. E aí, toda vez eu tirava todo mundo do conforto, porque pra sair com o CAPS, eu tinha que sair com a psicóloga, a terapeuta ocupacional. Sim, tem que mover de céus e terras pra poder fazer o trabalho da E aí, eu levava o coral pra cantar em outros CAPS, levava o coral pra cantar em conservatório de Salto. Eu fazia isso. Levava o coral pra cantar em escola. Caramba, que fantástico, cara. E como é que você chegou, assim, nos grandes nomes da música e então, palestrantes e tudo mais? Chegou, nessa fase minha aí, eu olhei e falei, cara, 9 anos. Acho que tá na hora de mudar. Sim. Existe já, nós na vida, nós como pessoas, nós somos sexégenos, nós temos 6 anos, né? Sim. E tem gente que entende isso, tem gente que não entende. Aliás, se a gente for pegar em dias, são 6 dias a semana que se trabalha, o 7º Cristo descansou, porque ele também fez o mundo, e é a mesma coisa nós, e a gente repete, isso já está em nós. Sim. Tem pessoas que falam, dá 6 anos, falam, tá começando a me deixar um pouquinho angustiada. Aí vai ficando e não consegue fechar esses ciclos. Perfeito. Mas nós somos de fechar ciclos. Sim. E eu fiz tudo exatamente assim. Então, era de 6 em 6 anos, 7 Tinha uma grande mudança. Tinha uma grande mudança. E aí, eu fui chamada para trabalhar em uma parte que estava meio que defasada numa das secretarias. Eu fui convidada para ser conselheira tutelar, está no cargo de. Nossa. E eu sou uma pessoa que adoro lei, tá? E aí eu falei, o que precisa estudar? Preciso estudar o ECA. Eu falei, lei? Peraí. Porque eu sabia tudo, assim. Para mim, pra gente montar um projeto pro CAPS ou pro SECOI, você precisa entrar dentro das leis do SUS para poder você escrever um projeto, ser aprovado e etc. E eu falei, claro, eu vou. Aí eu estudei e passei para conselheira. E nessa época eu falei, legal, passei para conselheira, vou fazer uma especialização. E continuei estudando. E fui fazer especialização em voz, que era o que eu queria, porque eu queria montar o meu espaço. Tá.
Porque como eu dava aula, na minha casa já não estava mais dando. Aham. Eu queria sair dessa monte de escola que eu dava aula. Eu falei, acho que tá na hora de eu parar de viajar. Sim. Vou ficar só na cidade de Salto. E fiquei. Nossa, e que espaço, hein, gente? Vocês têm que conhecer o Pode Voz, é maravilhoso, né? E aí eu fiquei no Conselho Tutelar, terminei as graduações e falei, legal. Estruturei toda a sala. E aí eu mandei na época, 2018, eu mandei um convite para Kemily Santos. Ela ia vir para Itu gravar, cidade de Itu, e aí eu mandei para ela, perguntei se ela tinha, né, uma preparadora vocal, que eu estava estudando, eu expliquei a minha situação para ela, porque eu não estava formada ainda, e aí ela falou, você quer me acompanhar? Eu falei, claro. Vou sim. Aí foi ali que tudo começou. E a outra pessoa que me deu a oportunidade foi o trio de Cris. Eu escrevi também para eles. E eu não sabia que eles eram de Indaiatuba. Para mim, eles eram de Goiânia. E aí eles falaram, claro, a gente vai conhecer você. E a gente se conheceu e deu super certo. Esses foram os 2 primeiros. Mas o meu interesse ali não era de ganhar dinheiro. Era de aplicar o que eu estava aprendendo. E da Kemily Santos, eu falei pra ela, não vou te cobrar nada. Não tem, eu venho, eu fico com você aqui no estúdio e tal. E do Decris também, porque eu queria aprender. E ali, tanto é que eu atendo eles até hoje. Claro que hoje eles me pagam, né? Mas na época, imagina, não tinha isso. Eu queria entender, eu queria testar aquilo que eu aprendi. É muita teoria. E tinha algumas coisas que ainda não se encaixavam voltando um pouquinho nessa minha busca pela minha muita voz, eu via que mesma coisa nos cantores parece que não se encaixava. Sim. Eu falei, mas tá, a pessoa fez isso, tem DVD gravado, tem não sei o quê, e por que não deslancha? E aí eu comecei a me perceber. Onde que estava a minha falha? Por que também eu falava do outro, eu falava da musicalidade do outro, eu falava da fala do outro, mas e a minha fala? Sim. Ela estava comunicando, eu estava indo para as redes sociais, eu estava palestrando para saber desse meio. Então, a gente quer ser axologista, porque hoje tem um monte de algo que a gente não domina. Sim. Ou a gente está no início dos estudos e fica dando pitaco. Sim. É o que mais tem. E aí... E muitas das vezes eu falo assim, a influência acaba ganhando do conhecimento. Porque, às vezes, esse monte de gente que acha um monte de coisa vai para um caminho, né, da mídia e tudo mais, enquanto a galera do conhecimento só fica aqui no campo do conhecimento e não bota pra ação, né? Não vai para as redes sociais. Hoje em dia, cara, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem mais pra onde fugir. E se a gente não se ligar de que, cara, a gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa estar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em todos esses lugares, cara, a gente não é encontrado. Isso, e eu costumo dizer assim que a gente é um T de talento, né? Então, nosso talento, ele é de quando a gente nasceu, ele é único, ele é inato, ele é seu, Sim. Você só precisa descobrir. E ele precisa ele precisa ser grande, né? Porque você precisa andar nas disciplinas múltiplas. Então, Perfeito. Você tem que ter essa linguagem. Perfeito. Então, e essa linguagem não é a sua técnica. Então, eu tenho a linguagem musical, eu tenho a linguagem fisiológica, mas eu transito também no T, que são outras coisas, como design, marketing, copyright, brand e assim por diante. E fora, estudar mesmo essa mentalidade nossa primeiro, do que a mentalidade de crescimento seja a sua mentalidade de crescimento. Total. Seja a sua mentalidade. Então, eu comecei a perceber isso, que eu quero navegar nesses locais, mas sim, eu me conheço o suficiente. Perfeito. E aí, por isso que eu fui buscar. Fui buscar conhecimento dentro da neurociência e comecei a fazer curso com pessoas que realmente... Primeira coisa, por mais que fale, você olha currículo? Olho. Sim, gente.
eu preciso saber qual que é a história da pessoa? Sim. Sim. Eu vou cafuchar a vida? Vou. Vou olhar tudo? Vou. Vou. Também Por sou quê? Porque eu estudei minha vida toda, Sim. não desmerecendo, mas existe uma caminhada. Sim. Existe um porquê eu cheguei até ali. E foi nessa minha busca onde eu destravei a minha muita voz, porque todo mundo acha que eu falo muita voz pro outro, mas não é. É pra eu me lembrar Olha que incrível. quem sou. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque da onde surgiu muita voz? É pra eu me lembrar de quem sou. Aham. Então, antes de olhar para a tela e de saber que eu posso voar, quem é a muita voz? Quais foram as dores da muita voz? Sim. Então, quando eu fui calada, quando pediram para eu calar a boca, quando no coral da igreja eu era tirada do coral, quando a irmãzinha escondia o microfone de mim porque eu não podia ser solista. Nossa, que loucura. Como a gente é castrada, né? De diversas formas. E tudo isso por quê? Porque eu sou diferente, eu sou palpiteira, Sim. eu gosto de criar, eu gosto de pintar. Sim. Se o louvor começa tem que começar pela introdução, eu falava, mas isso é a cantora, por que a gente não começa pelo refrão? Sim. Você Sim. gosta de complicar. Então, ser tirada de rodinhas. Sim. Então, a pessoa que se destaca, prego que se destaca, vai tomar paulada. Martelada. Total. E era isso que acontecia comigo. Só que eu percebi que, na verdade, eu nunca estava errado. Eu estava em ambientes que não eram propícios para mim. Perfeito. E, cara, a força do ambiente é uma coisa incrível, né? É a pessoa certa no lugar errado. E aí, quando eu comecei a andar com essas duas pessoas que me deram oportunidades, essas pessoas com as quais eu estava ali muito tempo com elas falaram de mim pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro, e o negócio tomou uma proporção enorme, o qual eu não sabia que isso ia acontecer. Mas eu sei que quando aconteceu, eu estava preparada. Perfeito. Perfeito. Então, cara, maravilhoso. Então, eu acho que tudo acontece primeiro com a gente. Sim. E depois com o outro. A Unasp mesmo, para passar, eu demorei quase 4 anos para entrar na Unasp. Nossa. É muito difícil, são locais muito difíceis. Sim. Mesmo pagando... E aí sua régua super subiu. Mesmo pagando, você precisa... Tem toda uma prova para você passar. Você tem entrevista, você tem que falar por que você tá ali. Porque são locais, assim, que leva isso muito a sério. Sim. Então, eu queria a área científica, mas eu também queria a área artística. Então, eu fiz o SEV, que é o Centro de Especialização em Voz, que é da área da fonoaudiologia, e fiz o NASP, que é da área artística. Então, eu uni os dois. Perfeito. E esses locais, a mensalidade... não é para todo mundo, já é. Sim, já é para segregar mesmo, né, de uma forma. Então, eu demorei ainda muito tempo para chegar lá, para entender tudo isso. Por quê? Porque eu olhava e falava assim, cara, mas antes o cantor tá passando por isso, mas é porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. E uma vertente que a maioria das pessoas hoje olha é que, assim, existem 3 profissionais muito cabeça, assim, dentro dessa área de voz, seja falada ou cantada, que é o otorrino, Sim. a fonoaudiologia, o coach, o preparador vocal, o professor de canto. Não tem problema, pode ser qualquer um. Ele só precisa ter especialização. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, eu vou no otorrino porque eu tô sem voz, eu tô sem cantar, eu tô sentindo um aperto na garganta. Então, a gente só procura esses profissionais quando está passando por algo ou já tá no vermelho mesmo com a voz. Aí, o otorrino vai mandar para fonoaudiologia. Ok. Para tratamento, se tiver um nódulo e etc. Uma fenda. E aí, depois da fonoaudiologia, você pode ir para esse profissional que é o coach vocal. Sim. Mas o que acontece? Eu não faço isso. Eu começo a falar, ou eu faço oratório e não falo nada, que é o caso que eu atendo, e aí, mas você fez oratório? Fiz oratório. Mas por que você não fala? E quando a gente começa a abrir esse campo, aí você fala assim, já sei por que você não fala.
por causa disso, por causa de... Então, na avaliação, eu já percebo ali o que a pessoa... O que tá faltando pra pessoa. Você já dá um gatilho. diagnóstico pra pessoa ali. Isso por quê? Porque eu fiz neurociência, que é uma coisa que eu estudo. Então, a gente navegar nessas múltiplas disciplinaridades é o principal. Cara, que incrível, né? Então, é uma ciência isso, mesmo. porque, assim, é muito fácil eu olhar e dar nomes. Sim. Mas, assim, o que de fato você faz? Sim. Eu sempre pergunto, não é de fato o que eu faço, é o que você precisa. Exatamente, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não quero cantar artisticamente. Mas tem coisas que eu acho que a voz vai melhorar muito se eu fizer. Então, são coisas específicas. Sim. E eu costumo dizer que não é igual o professor de canto, que, desculpa, eu sou essa professora, tá? Mas eu brinco com isso, que vai ficar dando momomô, nananá, lá. Tudo isso tem um porquê. O mo tem um porquê, a vibração labial tem um porquê, o fluxo respiratório tem um porquê. Nossa. Só que quem não estuda não fala pra pessoa. Sim. Eu garanto que você já fez BR na vida, um monte, assim, ó. Fez ou não fez? Direto. A pergunta é por quê? Sim. E as pessoas não sabem falar o porquê. Então, hoje, eu sempre digo pra elas, com a Leile ou sem a Leile, você vai saber por quê. Sim. Porque eu não posso... Isso faz toda a diferença, hein? Eu não posso estar a tira-colo com empreendedores, empresários, CEO, palestrante e cantor. Sim. Eu só sou uma. Sim. Mas eu ensino assim, por que você tá fazendo, como você vai fazer e pra que você vai usar. Tá. Então, desses todos aí, destaca um. Por quê, como e pra quê? Vamos falar do BR, Boa. que todo mundo faz. Isso. O BR, ele trabalha o fortalecimento de mandíbula e maxila. Então, se a gente vai falar muito tempo, uma hora, eu fazer... Isso vai facilitar a minha dicção. Vai deixar ela firme. A segunda coisa do BR... Eu tô trabalhando o fluxo de ar, porque eu estou mantendo esse BR. A maioria das pessoas fazem BR de qualquer jeito. Não vai adiantar. A gente tem que manter ele no mesmo local. Mesmo tom ali. É retinho, porque é o fluxo de ar que tá passando. Tá. Então, automaticamente, o meu diafragma já tá trabalhando. Sim. Eu tô deixando esse BR mais longo. Eu posso encurtar, eu posso alongar. E fazendo tudo isso... faz com que eu fale melhor. Olha só, fica a dica. E eu posso alternar também, fazendo um som grave, médio, agudo. E isso tudo já vai me ajudar na minha fala na comunicação, porque quando eu falo, eu navego tanto no agudo quanto no grave. Perfeito. E aí, a gente tá fazendo a prega vocal se alongar e voltar. Então, olha quantos benefícios tem o BR para alguém que só faz um BR porque mandaram. Sim, sem dúvida, perfeito. Você tem que saber por quê. Maravilhoso. E o que falam muito também é a tal da voz de peito e voz de cabeça. Isso, é a outra coisa. A voz de peito é sempre, se for falada, é essa voz com a qual a gente tá falando aqui. Porque a gente não tá falando com essa voz aqui. Sim. Que é a nossa voz mais grave. Não, a gente tá falando aqui, essa voz aqui que a gente tá conversando. E aí, quando eu vou para uma voz de cabeça, é quando a gente ganha um presente, ou a gente é surpreendido. Oh! Meu Deus! É a voz de cabeça. Tem gente que fala muito nesse tom e parece infantilizado. Isso mesmo, que aí a gente usa que não passou a muda vocal. Na fase da adolescência pro jovem adulto, faltou ali. E aí, geralmente, essas pessoas que têm a voz infantilizada têm alguma questão na infância. Olha só que incrível. Aí a gente tem que desconstruir, vai ter que ter aí umas 5, 6 sessões pra gente ver onde é que tá, pra gente poder reformular, reconstruir essa voz que vai comunicar. Entendi. E, Leile, me conta uma coisa. Quais os tipos de problemas, assim, que os profissionais mais te buscam? Sabe... Quais são os profissionais e por que eles mais te buscam? Muitos cantores que fazem hoje um trabalho. Então, eu vou gravar uma música autoral, eu vou gravar o meu próprio trabalho, eles vão me procurar. Tá. Quando eles me procuram, eles querem saber opiniões. Então, assim, vou montar não é alguém que não sabe cantar. Sabe, já tem uma
muitos trabalhos gravados, mas assim, eu quero algo novo. Legal. Eu preciso descobrir o que você tem. De repente quer atingir um tom que ele não conhece ainda. Isso. E mesmo de montar mesmo o trabalho. Eu tô mais ousado, porque a gente muda. Se a gente vê aqui, a Thaís não é a mesma Thaís de 5 anos atrás. Nunca, com certeza. A mesma coisa acontece na voz. Hoje não tem o cantor que faz o mesmo trabalho 1, 2, 3, 4, a mesma coisa, o mesmo modelo. Não. Então, eles buscam isso. Então, conforme eles vão mudando fisicamente, emocionalmente, a música, a arte dele muda. Entendi. E aí, ele vai me procurar. O que ele precisa fazer? Ele quer montar um trabalho, quer resolver as tretas. E aí, ele vai lá me procurar. O outro que me procura muito é empresário e empreendedor. Quando eu falo empresários, é pessoas que estão em palestra, live, etc. Ou quer ir para essa área. E, claro, as pessoas têm medo de um negócio desse olhando para mim como tá agora. É verdade. Que é a câmera. Mas o problema da câmera não é a câmera. Já começa a hora que ela acorda, a hora que ela vai escovar os dentes, que ela não se olha no espelho. Sem dúvida. E aí é uma outra questão. Então, por quê? É amplo, né? Já é muito mais a baixa autoconfiança. Isso. Porque se eu não consigo me olhar, se eu não consigo dar um bom dia no Stories, é porque tem alguma coisa. E não é fácil, gente. E não é mesmo. Não é mesmo. Por isso que eu falo que se a gente resolver a primeira voz nossa, as coisas vão ficar mais leves. Perfeito. Porque quando eu me olho, a minha primeira luta não é com o outro, é comigo mesma. Maravilhoso. Perfeito, amiga. É comigo mesmo. E vem cá, se você fosse deixar um conselho para essa galera que tá começando, que tem problema com a câmera e que quer deslanchar e que quer colocar sua voz no mundo, seu conhecimento no mundo, mas tem esse medo. O que você falaria para essa galera assim? A primeira coisa é assim, se você quer muito mesmo. Boa. Você quer muito, porque quando a gente quer muito, a gente vai enfrentar esses medos. Exato. E quando a gente acerta esses primeiros medos, a gente sobe para um outro nível. E esse nível vai ter uma outra coisa que você vai ter que subir mais um pouco. Sim. E assim por diante. Cada nível terá sua dificuldade para ser transposta. Sempre. Mas eu costumo dizer assim, que quando ela resolve a primeira, que é só gravar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse primeiro passo, sem olhar para A, B, C, diagnóstico, sem nada. Só o fato de fazer isso todos os dias, ela vai começar a mandar uma mensagem pro cérebro dela que ela é capaz. Perfeito, perfeito. Esse é o primeiro passo. Depois, buscar ajuda com profissionais. Sim. Seja na oratória, seja na comunicação. Como eu disse, tem vários profissionais, eu não citei aqui. Então, esses profissionais que trabalham com a voz, muitas vezes trabalham com comunicação, oratória, tem professores de português, tem jornalistas que dão cursos, tem muita gente. Só que sempre olhe, assim, o que é que eu preciso. Perfeito. Se você fez 2 cursos de oratória, 3, se você já fez comunicação, então a questão não tá aí. Então, olhe e fala assim, o que eu quero, o que eu busco. Porque assim como cantar tem que treinar, falar tem que treinar. Olha que incrível. E eu vejo muito que é a gente não se conformar, né? Então, não se colocar dentro daquela forma de que, ok, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E é a busca pelo profissional que você tá falando. Tipo, cara, qual é o problema que eu tenho? Eu tenho um porquê muito forte, agora eu preciso buscar o como. E porque muita gente tem um baita conhecimento, sabe pra caramba, tem um baita talento e enterra tudo isso por conta de achar que realmente, eu sou assim mesmo. Ou colocar uma régua muito grande, né? Exato, então, eu tô aqui e vou olhar pros vídeos da Thaís. Perfeito, exatamente. Aí é muito distante, então... É a bendita da comparação que é cruel e nunca é benéfica. A não ser que se você se compare com você mesmo ontem, qualquer tipo de comparação que você faça com outra pessoa, você já tá se autoflagelando, porque não faz sentido. Não tem como falar assim pra mim, se você falar, Leili, você precisa falar hoje à tarde.
Eu vou. Sim. Mas isso tem uma história lá da igreja, lembra? Exato. É muito tempo. Quando eu errava, gente, era muito cara de pau. Quando eu errava, eu inventava. Entendeu? Mas isso é uma coisa que eu fui treinada e eu nem sabia que tinha esse nome. Exato. Então é muito tempo. Agora, nós mudamos muito rápido. Né? Existe um cálculo feito que esses anos de pandemia, é como se a gente tivesse andado 10 anos para frente. É verdade. Então é muito. Então, se a gente for fazer esse cálculo, como que a gente quer? Tem que ser rápido? Sim. Não vai ser rápido. Sim. Mas tem uma coisa, é possível? Total. É possível. Desde que você se dedique, que você enfie as caras mesmo e faça o que tem que ser. Arrumou o primeiro pilar, assim, comecei a dar bom dia, já... É a primeira barreira que você tem que transpor. Tá muito mais na mentalidade do que no ato em si. Né? Eu sempre falo assim, o medo da câmera, igual você falou, não é o medo da câmera. É o medo de quem tá te vendo do outro lado. É o medo do julgamento, o que vão pensar, o que vão dizer. E a maioria fala assim, não, é que eu não gosto da minha voz. Como você não gosta da sua voz? Você fala há 30 anos com você mesma. Exato, desde que tu nasceu, você escuta, pô. A minha voz é isso. Não, a sua voz não é nada. Quando eu coloco, a minha voz é amasalada, a minha voz é incubada, eu falo pra dentro, eu falo muito pra fora, eu falo muito agudo. Quando eu falo essas coisas, eu estou colocando, na verdade, empecilhos pra que não me ache. Perfeito. É só isso. Perfeito. Mas não tem voz defeituosa. Sim. Tem voz não estudada. Não trabalhada. Daí, quando você não sabe, aí você fica inventando um montão de coisa. Então, não invente. A sua voz é a sua voz. Sua voz comunica você. Aliás, tem duas coisas muito importantes dentro da área nossa business, que é, a primeira coisa é a hora que eu te olho. Essa é a primeira impressão de como você tá. Perfeito. Sua roupa, seu cabelo, etc. A imagem, sim. A imagem. A segunda coisa é a hora que você abre a boca. Sem dúvida. Se as duas coisas não estiverem congruentes, eu sempre falo, Houston, we have a problem. Então, é isso. É o nosso... eu falo que é o nosso cartão de visita. Então, você olha assim, às vezes... o problema de achar outra... eu achei ela tão chata, porque eu passo por isso. A cara da Lady parece que é chata. Mas daí, a hora que eu abro a boca, o negócio muda completamente. Então, a pessoa... Porque já tem o pré-julgamento. E o julgamento não é referente a mim. É referente ao que ela está sentindo através do subconsciente que eu despertei nela. Sem o dúvida. Gatilho nela. Sem dúvida. Por isso que acha... não abri a boca. Ela é antipática, mas não falou comigo. Não falou nada, né? Como é que pode, né? A impressão que a gente tem e o julgamento que a gente faz das pessoas a partir do que a gente vê, simplesmente. É porque eu já tenho esses botões em mim. Sem dúvida. E aí, um brinco, despertou um gatilho. O seu olá, risada. Eu não podia dar risada. Mulher na Assembleia de Deus não dava risada, gente. Imagine eu, escandalosa. Cheguei aqui derrubando o fio. Então... Amiga, maravilhosa. Agora me conta aqui, pra galera te achar. Quais são os canais? Como é que faz? Isso é muito fácil, gente. Em todos os lugares está Leily Camargo Prof. P-R-O-F. Pronto. Canal no YouTube? Canal no YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Pode Voz. Pode Voz. Maravilhoso, gente. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível ter você aqui hoje. Acho que, cara, o seu trabalho é muito... É diferente, mas é muito necessário. E a gente precisa saber e conhecer esse tipo de profissional, gente. Que olha só, igual ela falou, né? As pessoas têm preconceito com coach. Olha o que está por trás dessa coach, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente buscar referência, buscar... Igual você falou, eu busco mesmo, eu cavuco a vida. Eu também cavuco. Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Cara, e às vezes a gente julga sem saber e muitas das vezes é aquele tipo de profissional que vai te levar para o próximo nível. Então, hashtag fica a dica. Fica a dica. Muito obrigada, gente. Palmas pra ela. Leily Camargo. Bora! Pode voar! Bora!